Existem 7 anjos. Cada um desses anjos vai agora à terra derramar a sua taça. E em cada taça há um flagelo, uma praga. E com estas 7 pragas sobre os ímpios se consuma a ira de Deus. Ou seja, a justiça tem que ser feita. Agora é a hora da retribuição. Vamos agora então estudar cada uma das pragas e entender o seu significado. Apocalipse 16, 2 apresenta a primeira praga. 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Para aqueles que se submeteram ao poder papal, para aqueles que se submeteram ao poder dos Estados Unidos através da lei dominical, sobre estes se fará uma chaga maligna e má. Está muito claro, Deus adverte, Deus anuncia, Deus quer a sua salvação, meu querido irmão. Deus não quer que você sofra a ira de Deus manifestada através das 7 pragas. Deus está fazendo um apelo para aqueles que são sinceros de coração, para que aceitem a Jesus como Salvador e que se deixem transformar pelo Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo o espírito de obediência, obediência aos mandamentos de Deus, para guardarem o sábado e não o primeiro dia da semana. Queridos, Deus faz a advertência na terceira mensagem angélica sobre aqueles que receberem o sinal da besta e o número do seu nome. Mas aqui está no capítulo 16, verso 2. A primeira praga cai e atinge exatamente os que receberam o sinal da besta. Lemos de novo. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Agora o verso 3. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Agora vamos para a terceira praga, versículos de 4 a 7. Diz que os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. E aqui tem um motivo, no verso 6 responde: assim como no passado perseguiram os servos de Deus, mataram os servos de Deus, derramaram o sangue dos servos de Deus, dos mártires, e que o sangue dos cristãos, dos fiéis, corria na rua como uma enxurrada. Aqui diz que a terceira praga é para fazer justiça a isso. E o verso 6 fala: assim como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, agora sangue lhes tem dado a beber, porque são dignos disso. A terceira praga mostra claramente Deus fazendo justiça à perseguição que a igreja sofreu e à morte de tantas pessoas fiéis do passado. Ou seja, quando na terceira praga os rios e as fontes das águas se transformarem em sangue, significa que as pessoas rebeldes, as pessoas que zombaram de Deus, as pessoas que rejeitaram a salvação, elas vão abrir a torneira e vai sair sangue. Vão ligar o chuveiro e vai sair sangue. É uma praga. É a terceira praga. Porque Deus está fazendo justiça à morte dos seus fiéis, dos seus servos, dos mártires. Essa é a terceira. A quarta praga será sobre o sol. Por que sobre o sol? Por que ele vai esquentar tanto e queimar as pessoas? Porque o sol, que é uma criação de Deus, foi usado de maneira pervertida e rebelde pelas pessoas. A Bíblia chega a dizer que no tempo do profeta Ezequiel, haviam os adoradores do sol, e até hoje tem pessoas que adoram o sol, e essa adoração ao sol levou as pessoas a mexerem nos 10 mandamentos. Por quê? Porque criaram o domingo como sendo o dia de guarda e rejeitaram o sábado, que é o dia do Senhor. E você sabe que domingo significa dia do sol. Então o sol, a adoração ao sol, tornou-se uma inspiração para que as pessoas estabelecessem o domingo como dia falso de adoração e rejeitassem o sábado, que é o dia do Senhor e que é o selo de Deus. Por isso, a quarta praga cairá sobre o sol.
e vai esquentar tanto que vai queimar as pessoas. Com isso, Deus está mostrando o seguinte, que só Ele deve ser adorado e que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos e que as pessoas não podem, de maneira rebelde, transgredirem os mandamentos assim como se fosse uma coisa qualquer. Não, não pode. As coisas de Deus são sérias e temos que levar a sério o que Deus fala e não rejeitar as palavras de Deus. Amém? Que será a quinta praga? No verso 10 do capítulo 16. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Veja isso aqui. Esta praga fere a própria sede da grande apostasia dos últimos dias, o papado. Assemelhar-se-á sem dúvida a praga idêntica no Egito, que era uma escuridão que podia ser sentida. Se você for lá em Êxodo 10, 21, você vai ver que isso já aconteceu antes. Por essa praga, o despotismo iníquo, arrogante e apóstata, que se diz possuir toda a verdade e a luz do mundo, é amortalhada nas trevas da meia-noite. Isso mesmo. Que ocorre sobre a sexta praga? Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Opa, aqui começou uma outra situação. Isso compreendemos. Se refere à extinção do Império Turco pelas grandes potências do mundo como passo preparatório para a Batalha do Armagedon. Você já percebeu que todas as grandes guerras e os grandes envolvimentos políticos estão no Oriente? Dali surgem como se fosse uma ramificação de todas as misérias que acontecem no planeta, que congrega as nações para a batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 13 a 16, olhe bem. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Agora, veja mais até o 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Presta atenção aqui. Esta passagem se revela ser o espírito de Satanás que instiga os homens para a guerra e explica por que as grandes nações do mundo fazem tais preparativos para a luta. O dragão representa o paganismo, a besta, o papado, o falso profeta, o protestantismo apostatado. As 3 grandes apostasias religiosas desde os tempos do dilúvio. Já pensou isso? Nesse tempo, que evento estará iminente? Apocalipse 16, 15, olhe bem. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Naturalmente, o evento que está iminente é a volta de Jesus. Leia comigo o verso 17 em diante. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Você está vendo aqui as mesmas palavras que Deus pronuncia ao terminar cada ciclo de 7, quando terminou o ciclo das 7 igrejas, quando terminou o ciclo dos 7 selos, das 7 trombetas, e agora ao terminar o ciclo das 7 pragas, Deus usa a mesma expressão. Verso 18, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aqui está falando de Roma, de Babilônia espiritual, é Roma. Ela vai ser fendida em 3 partes. E as cidades das nações caíram, ou seja, todas as grandes cidades do mundo serão destruídas na 7ª praga. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, ou seja, Roma papal, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Queridos, Deus está anunciando aquilo que será feito. Deus anuncia tudo antes de acontecer.
Deus escreveu as profecias para você e para mim, para guiar o povo de Deus nesse tempo do fim. Nós não estamos à mercê da fatalidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso líder. Nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo. E agora, queridos, Deus está anunciando que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, para libertar a sua igreja do decreto de morte. O livro de Joel, queridos, o livro de Joel, capítulo 1, verso 15, diz assim: Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aproxima-se este grande dia da ira do Todo-Poderoso. E nós temos que anunciar esta mensagem ao mundo. Joel, capítulo 2, verso 1 diz: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Eu estou pregando esta mensagem porque Deus pediu para que eu pregasse. Você também precisa pregar esta mensagem. Queridos, este último ciclo de 7, as 7 pragas, elas são a manifestação da ira de Deus sobre aqueles que vão receber o sinal da besta. Mas Deus quer a conversão das pessoas. Deus propõe a vida para as pessoas que vivam eternamente. Deus não quer e não tem prazer na morte dos ímpios. Queridos, aqui em Joel capítulo 2, está falando da destruição que ocorrerá. No capítulo 3 de Joel, nós lemos capítulo 3, verso 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Hoje é dia de graça, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de salvação, meu querido irmão, para que naquele grande dia, quando Cristo triunfante e glorioso se manifestar, para buscar a sua igreja e libertar o seu povo do decreto de morte, para que naquele grande dia você possa se unir aos santos do Altíssimo e falar: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Você precisa confessar os seus pecados hoje. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador hoje. Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo hoje.